Uma pequena reflexão sobre as duas leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro das profecias de Sofonias. Sofonias, a tradução quer dizer Deus que se esconde, ou o Deus escondido. E essa profecia acontece no ano 640 a.C., em que aparentemente as cidades estavam totalmente desgovernadas. Cada um seguia um determinado caminho, cada um queria construir a sua estrada do seu jeito. Então o profeta, ele se levanta nessa época para dizer que aparentemente as coisas podem estar todas reviradas, mas Deus virá para fazer justiça. Deus virá para colocar a ordem de novo. E isso de fato acontece. Quando Sofonias escreve esse texto, quem governava o povo era o rei Josias. Josias faz uma reforma religiosa muito grande, com o intuito de sair, de banir para fora de Israel o culto a outros deuses, para que prevalecesse o culto ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Só que isso dura pouco, porque Josias também morre, e aos poucos o culto a deuses estrangeiros vai tomando conta da vida e do coração das pessoas. Já não se tinha mais culto ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus que eles chamavam de Javé. E depois o nosso evangelho de hoje também nos mostra algo interessante. Jesus contando uma parábola em que ele diz que existia 2 filhos, e o pai, ou o dono da vinha, pediu que um fosse trabalhar na vinha. Ele disse que não iria, mas depois mudou de ideia e foi. E pediu para o segundo filho, para que o segundo filho fosse também. E ele disse que iria, mas depois não foi. E ele associa isso, podemos associar isso a nós também. Na época, Jesus associa aos fariseus, que no primeiro momento dizem sim a Deus, mas mudam de ideia depois. Quando o poder, quando a fama sobe a cabeça, já não serve mais o Deus único, o Deus verdadeiro. Mas disseram sim a Deus. Os outros, ele associa às prostitutas e aos pecadores, que no primeiro momento disseram não a Deus. A proposta de Deus é muito pesada, mas diante da pregação dos profetas, diante da pregação de João Batista, mudaram de ideia. Disseram não no começo, mas a palavra de Deus entrou no coração, porque o coração estava aberto. E ao entrar no coração, quando a palavra de Deus entra no nosso coração se transforma, a nossa vida se transforma. A palavra de Deus é sempre viva, é sempre atuante. Todas as vezes que eu permito que ela entre na minha vida, a minha vida vai se transformando. Eu vou me transformando numa nova criatura. As coisas do passado, as coisas do homem velho já não servem mais para mim, já não encaixam mais na minha vida. Eu me lembro de uma história, eu acho que eu contei essa história no cerco do ano passado, mas é uma história que sempre ela é atual na nossa vida. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, a gente é capaz de mostrar esse Deus para o outro. Existia uma família que vivia muito conturbada e ficava mudando de cidade em cidade, atrás de sossego, atrás de paz. E quis Deus, e quis o destino, que essa família fosse morar ao lado de uma casa paroquial. Mas as brigas daquela família eram constantes, toda noite existiam brigas. O marido chegava bêbado na rua, a mulher começava a questionar e acabavam brigando. Mas aquela família tinha um único filho, uma única filha, que todas as noites presenciava aquela briga. Ninguém
da igreja foi até lá perguntar se precisava de alguma coisa. E as brigas foram aumentando cada vez mais, mas estavam ao lado da casa paroquial. A graça de Deus podia até descer na casa do padre, mas não alcançava lá, porque a graça de Deus, ela precisa de um canal para chegar até o outro. E numa certa noite, quando a discussão já passava da meia-noite e não parava mais, a vizinhança começou a tudo sair para fora para perceber, para tentar achar uma resposta para aquela confusão toda. Mas ninguém batia na porta para perguntar como é que estava. Até que um dia, até que em determinado momento, escutou-se o barulho de um tiro. E de repente, escutou o barulho de um outro tiro. Então não tiveram dúvidas. Arrombaram a porta para ver o que estava acontecendo lá dentro. E se depararam com uma cena lamentável. O pai havia matado a mãe e em seguida havia se suicidado. E o que chamou a atenção daquele pessoal que invadiu aquela casa foi olhar para aquela menina que estava com os olhos arregalados atrás da porta, observando tudo. Então, mais do que depressa, o padre foi lá, recolheu aquela criança, pediu que uma família tomasse conta daquela criança, e não apareceu ninguém para buscar aquela criança. Ela foi crescendo no ambiente religioso. O padre pediu que as catequistas da comunidade ensinassem alguma coisa para ela, ensinasse para ela os princípios da nossa religião, ensinasse para ela que Deus não é igual ao Pai que ela teve aqui na terra. Deus é puro amor, Deus é amor eterno. E para surpresa de todas as catequistas, no primeiro dia de catequese, alguma catequista teve a inspiração de colocar em cima do altar a imagem de Jesus e perguntou para todas as crianças: alguém sabe o nome dessa imagem? Ninguém falou nada. E aquela menina que estava lá no fundo da classe levantou a mão e disse: o nome não sei, mas era ele que segurava a minha mão no dia que meu pai matou a mãe. Gente, essa história pode acontecer com cada um de nós. Quantas vezes Deus já podia ter desistido de nós? E não desistiu por quê? Porque Ele sabe que nós podemos ser canal de graça e perdoa. Ele nos sonda, Ele sabe todos os nossos passos. A gente pode fugir dele a todo instante, mas Ele sempre procura um jeito de vir ao nosso encontro. E esse tempo do advento que nós estamos celebrando é mais uma tentativa de Deus de vir ao nosso encontro, de fazer da nossa vida um canal de graça na vida do outro. Por isso, ainda sentados, vamos fechar os nossos olhos e cantar com o nosso coração, dizendo ao Senhor que Ele sabe tudo, que Ele sonda os nossos passos, Ele conhece a nossa vida, conhece as nossas imperfeições, conhece as nossas fraquezas, mas conhece também o nosso desejo de ser uma criatura nova. Senhor, eu sei